Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Integrada para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2025. Meu nome é Sandra Calcado, eu sou gerente de Relações com Investidores, Estratégia e ESG da Login e serei a anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo Pascoal Gomes, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, pelo Newton Pimentel, diretor financeiro, pelo Gustavo Paixão, diretor de terminais, pelo Felipe Gurgel, diretor executivo de navegação, e pelo Maurício Alvarenga, diretor de transportes rodoviários. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e o arquivo do release, nas suas versões em português e inglês, já estão disponíveis na seção Central de Resultados do website de RI da companhia. Mas vamos compartilhar a apresentação em português aqui pelo próprio Zoom. Além das salas disponíveis nos idiomas português e inglês, temos aqui também a nossa intérprete de Libras durante todo o evento. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, logo em seguida à apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Eu informo que esse webinar está sendo gravado e ficará disponível no website da companhia. Antes de prosseguir como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se de crenças e premissas da administração, com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras, elas não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e ainda outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir também a resultados materialmente diferentes das expectativas da administração. Agora, feitos os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra ao Pascoal Gomes, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores da companhia, para que ele possa iniciar seus comentários. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos novamente. Eu sou Pascoal, vice-presidente financeiro de Relações com Investidores da companhia. Quero começar agradecendo a presença de todos aqui nessa teleconferência de resultados referente ao quarto trimestre do ano de 2025 da Login Logística Intermodal. Bom, vamos iniciar nossa apresentação com os destaques operacionais e financeiros. Começando pela navegação costeira e soluções logísticas integradas, nós transportamos 776,9 mil TEUs, que representam um crescimento de 6% em relação a 2024. As operações intermodais avançaram 15,2%, totalizando 146,2 mil operações, reforçando a demanda por soluções logísticas integradas. A receita operacional líquida da navegação atingiu 2,1 bilhões, uma alta de 19,9%, enquanto o EBITDA ajustado somou 487 milhões, com crescimento de 2,2%, refletindo a nossa disciplina operacional, mesmo num ambiente mais competitivo. No TVV, nós tivemos um desempenho bastante forte. O volume de carga geral cresceu 30,1%, alcançando 929,7 mil toneladas, e o volume de granéis avançou 55,7%, para 665,5 mil toneladas. Destaco também a primeira operação de 15 mil toneladas de briquetes, integrando o transporte rodoviário, armazenagem e operação portuária, um marco importante na diversificação de cargas de terminal. Já no transporte rodoviário de cargas, a operação de rodocabotagem atingiu 5,2 mil TEUs, um crescimento de quase 40%, reforçando as sinergias entre Tecmar e a navegação costeira. Além disso, nós registramos um aumento de 5 pontos percentuais no nível de serviço em relação ao mesmo período do ano anterior. Como parte da expansão de capacidade, nós concluímos a aquisição de um imóvel de cerca de 30 mil metros quadrados em Manaus,
ampliando a nossa atuação e a atuação da Tecmar Norte. Por fim, em ESG, obtivemos o selo prata do Pacto pela Sustentabilidade, avançamos na agenda climática com pontuação B no CDP e conquistamos o selo OEA Conformidade, reforçando os nossos padrões de governança, segurança e eficiência na cadeia logística. Em síntese, os resultados refletem crescimento, integração entre os negócios e execução consistente da nossa estratégia, mesmo em um cenário mais desafiador. A seguir, a nossa equipe apresentará os resultados do trimestre, iniciando pelo Newton Pimentel, nosso diretor financeiro. Obrigado, Pascoal. Bom dia a todos e obrigado por atenderem a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Login Logística Integrada. Nós encerramos o trimestre com uma receita operacional líquida de 863,8 milhões, crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Resultado este puxado principalmente pela nossa torre de navegação, destacando a cabotagem e o feeder. Olhando para a ROL do ano de 2025, atingimos 3 bilhões, com um crescimento de semelhante ao registrado no quarto trimestre, em 10,2%. Com relação ao EBITDA ajustado, registramos um crescimento de 50,3% no último trimestre, com o resultado ficando em 197,8 milhões, em um ano positivo para o TBV com forte movimento de carga geral. Considerando o ano de 2025, nosso crescimento de EBITDA ficou em 16,7%, com 687,2 milhões. A margem EBITDA do trimestre teve um aumento de 6,1 pontos percentuais, ficando em 22,9%. E anual ficou praticamente estável, subindo 0,8 pontos percentuais, registrando 22,3%. Apesar das margens ligeiramente superiores, vale o destaque para uma forte pressão sentida ao longo do ano nos custos dos nossos serviços prestados, principalmente na navegação costeira, com quase 28% de aumento no último trimestre de 2025, sobretudo nos custos portuários e rodoviários. Obrigado, e agora eu passo a palavra ao Felipe Gurgel, diretor executivo de navegação. Gurgel, creio que seu áudio esteja fechado. Bom, vou dar sequência aqui à fala do Gurgel, o Pascoal falando, enquanto ele retoma a conexão. Vou começar aqui pelo slide 5. Quero destacar o crescimento que foi sólido na receita operacional líquida. Nós registramos um aumento de 23% no quarto trimestre, ano contra ano, e ano contra ano de quase 20%, né, em 2025. Atingimos aqui uma marca histórica de 2 bilhões de reais como receita da navegação. Nosso volume movimentado também segue uma trajetória de crescimento. Nós atingimos pouco mais de 200 mil TEUs no trimestre, é um recorde para este período do ano, fruto do aumento de volume na cabotagem e feeder, sobretudo na rota de para Manaus. Vale reforçar que neste mesmo período do ano anterior, o volume de para Manaus foi impactado pela interrupção da navegação até o porto de Manaus, quando se deu a operação através de um pier flutuante na região de Taquatiara. Isso não ocorreu em 2025, apesar de termos sofrido restrições. Não houve uma interrupção total da navegação, como observado em 2024. Em relação ao crescimento de volume, é importante mencionar que o desempenho do setor cresceu quase 15% contra o ano, né, segundo dados da ABAC, Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, tendo o login crescido um pouco acima desse percentual, aumentando o nosso market share. Passando para o resultado operacional, apesar do aumento de volume, nós tivemos um resultado sem praticamente nenhuma variação no quarto trimestre e cerca de 2% acima de 2024, atingindo 487 milhões de reais em 25. Este resultado é explicado principalmente pelo desbalanceamento entre oferta e demanda no mercado doméstico, que vem naturalmente pressionando os níveis de frete.
Agora, por outro lado, o aumento do volume feeder em rotas mais longas compensou, em parte, a perda da margem da cabotagem, que resultou numa perda de margem de 5,5 pontos percentuais no quarto trimestre e de aproximadamente 4 pontos percentuais em 2025. No âmbito operacional, nós alcançamos nosso volume recorde de operações intermodais, que são os trechos terrestres de coleta e entrega, né, a última ponta. Foram mais de 140 mil operações em 2025, com um nível de pontualidade acima de 91%. Considerando o ano de 2025, um ano muito positivo para a Login, com resultados consistentes, fruto de um trabalho incansável do time Login. Para 2026, como já mencionado, nós estamos diante de um ano bastante desafiador, pela relação de oferta e demanda, pelos níveis de margem e também por ser um ano que teremos algumas docagens obrigatórias. Por fim, nós estamos atentos aos desdobramentos da guerra no Oriente Médio e eventuais impactos na economia brasileira e no nosso negócio, em especial a alta do petróleo, que impacta uma linha de custo relevante de todas as torres de negócio da companhia, sobretudo navegação costeira e operações rodoviárias. Agora eu passo a palavra ao Gustavo Paixão, que apresentará o resultado de terminais. Bom dia a todos, obrigado, Pascoal. Bom, sou Gustavo Paixão, diretor de terminais, e a partir de agora vamos acompanhar juntos os resultados do TVV referente ao quarto trimestre do ano de 2025 e um resumo do fechamento do nosso ano. Bom, quando olhamos o volume de contêineres movimentados do TVV nesse último trimestre de 2025, vemos uma leve melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, com 53,2 mil boxes movimentados, um crescimento de cerca de 2%, o que principalmente representa uma boa recuperação nas movimentações de contêineres frente aos trimestres anteriores, que foram impactados, sobretudo, numa forte queda nas exportações, principalmente no café, que enfrentou forte concorrência no mercado internacional, e também pelo nosso granito, que foi impactado a partir do segundo semestre pela tarifação imposta pelos Estados Unidos. Com isso, o resultado acumulado do ano fica em 218,2 mil contêineres movimentados, o que é um bom número, porém, cerca de 4,6% menor se comparado com o ano de 2024. Mas ressaltando que o ano de 2024 teve destaque, foi recorde de movimentação no TVV. Já na carga geral, temos um cenário positivo quando olhamos volumes, tanto no trimestre quanto no ano. Atingimos no quarto trimestre do ano a marca de 387,4 mil toneladas movimentadas, o que representou um crescimento de cerca de 38% frente ao mesmo período de 2024. Esse cenário de crescimento também vemos se repetir no consolidado do ano, com a movimentação de praticamente 930 mil toneladas, crescimento de 30% se comparado com o ano de 2024. Aqui temos destaque uma amostra da recuperação nesse perfil de carga do ano de 2025, com grande destaque para as cargas a granel, que cresceu 55,7% frente ao ano anterior, bem como veículos e cargas de projeto, que também mostram uma recuperação a partir da retomada da capacidade operacional plena do terminal, que após o ano de 2024, comprometido pelo retrofit, que nos impôs bastante desafio, mas que agora, com a nossa capacidade retomada, mostra a importância para o atendimento das mais diversas demandas do setor portuário do Espírito Santo e do Brasil, com elevado nível de serviço medido no ano de 2025. Passando agora para a nossa receita operacional líquida, começo destacando que no último trimestre de 2024 tivemos o reconhecimento de uma receita não recorrente na ordem de 59 milhões de reais, que para efeito de resultado comparativo do último trimestre do ano, eu irei desconsiderar nas minhas falas à frente. Dito isto, a nossa receita cresce frente ao quarto trimestre de 2024 em 27%, fruto do relevante aumento na movimentação de granéis, que apresentou destacado crescimento no período também das receitas acessórias e também do efeito volume do contêiner, o que traz um resultado na nossa receita para 113,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2025. Quando olhamos o resultado do ano, vemos refletido alguns impactos, principalmente nos trimestres anteriores, como, por exemplo, o efeito da baixa movimentação de contêineres, que reflete na receita, que fica cerca de 9% abaixo em relação ao ano anterior, com um resultado de 396 milhões de reais. Já o nosso resultado EBITDA foi de 51,1 bilhões de reais, ou seja, um destaque, o que apresenta um resultado 32,4% superior ao realizado no mesmo período de 2024.
Já o resultado consolidado em 2025 apresenta também aumento, mas uma leve aumento frente ao ano 2024, na ordem de 1,5%. Resultado praticamente em linha, que foi consequência de movimentação de container inferior ao que tivemos em 2024 e um grande peso na movimentação de carga geral, atingindo 168 milhões de reais no ano de 2025. Bom, como vimos nos resultados apresentados, seja de volume ou financeiros, vemos que o ano de 2025, apesar de desafiador, com fatores externos que afetaram diretamente o nosso segmento, mostrou que o terminal conseguiu responder à altura a partir do fim do nosso retrofit em 2024, recuperando performance, volume e resultados no ano de 2025, se consolidando cada vez mais como um terminal multipropósito e que agora, com a nossa expansão de capacidade diária por detalhes de entrada em operação, é, tem tudo para continuar crescendo no ano de 2026. Assim encerro a apresentação de resultados da diretoria de terminais e passo a palavra ao Maurício Alvarenga, diretor responsável pela Tecma Transportes, que dará sequência à apresentação dos resultados. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Bom, gente, eu sou o Maurício Alvarenga, como o Gustavo comentou, diretor responsável pela torre rodoviária, né, que é o braço rodoviário e também de operações multimodais do grupo. O quarto trimestre, a Tecmar ela deu sequência ao plano de recuperação do negócio, principalmente quando eu falo de recuperação aqui, estou falando da carga fracionada, né? Nós otimizamos várias operações aí nas 18 filiais próprias que nós operamos e os resultados já parcialmente observados aí no quarto trimestre. Lembrando que o nosso foco, né, no negócio de fracionado, ele tem sido otimizar principalmente as operações, ou seja, reduzir o nosso ticket médio aí de custo operacional por tonelada transportada e também ajustar a nossa base de clientes para um cliente que esteja mais aderente à nossa esteira de produção, gerando menos custos adicionais para essa operação. O nosso EBITDA, ele ficou ainda negativo no quarto trimestre, de 7,6 milhões, mas quando a gente compara com o mesmo período anterior, ele ficou bem melhor, ou seja, o período anterior tinha sido 21 milhões negativo, né? Nós praticamente mantivemos aí um volume no mercado de fracionado muito parecido com o volume do mesmo período do ano anterior, e aí a gente operou um pouquinho abaixo no volume de lotação. Mas o que refletiu efetivamente essa grande melhora foi a redução do custo operacional no período que foi de 17% de redução no custo operacional. Ao mesmo tempo, foi nosso melhor trimestre em volume de negócios no que nós chamamos de rodocabotagem, ou seja, que a carga fracionada, em especial, sendo transportada na longa distância através dos navios da Login, né, e gera impacto positivo que a gente não vê na torre rodoviária, mas a gente enxerga na torre de navegação costeira, conforme o Pascoal comentou já anteriormente, aí, quando falou da cabotagem. O transporte de container vem evoluindo muito bem. Nós estamos aí capturando maior sinergia dentro do grupo, operando também para a Login, mas também para outras empresas dentro do grupo, né, expandindo aí o transporte de container internamente, mas também expandindo para diversos outros clientes de mercado, em especial clientes que operam com importação, né? A nossa unidade de Manaus, em especial, tem crescido bastante, né, nessa linha de importação de carga. No slide seguinte, nós podemos observar a evolução de alguns indicadores, tá? Primeiro, falando do OTD, que seria On Time Delivery. Esse indicador, ele evoluiu bem ao longo do final de 24 e ao longo do ano de 25 e nos trouxe bastante estabilidade às nossas operações, melhorando aí a nossa experiência com nossos clientes. É algo que a gente vai continuar focando muito, né, nesse ano de 26 também. Segundo o gráfico aí, ele mostra a evolução aí de forma indexada, né, na base 100, dos nossos volumes de carga fracionada, que nós chamamos de LTL, tá? Como já expliquei no trimestre anterior, nós tivemos focado aí nessa forte ajuste da carteira de clientes, né? Nós buscamos bastante novos clientes, mas também entender a operação desses clientes e adequar a operação desses clientes à nossa linha de produção. Nosso foco aqui tem sido melhoria de margem, né, com redução de custo operacional e não necessariamente um aumento do volume transportado. No terceiro gráfico,
Nós trazemos aí o volume realizado na rodocabotagem, já comentado também pelo Pascoal inicialmente. Esse é um produto que vem ganhando bastante corpo no mercado dentro do grupo, ele é um diferencial do grupo, né? Sendo que desses diferenciais se destacam principalmente valores competitivos, sustentabilidade, nós temos rota que a redução de emissão de CO2 ela chega a 80%, e também redução de índices de avarias, ou seja, é uma ótima opção, principalmente para os clientes que buscam, né, uma competitividade. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho aqui da Tecmar Norte, né? Então, nós comentamos aí que nós adquirimos uma nova área, né? Comentamos aí em fato relevante, divulgado aí no último trimestre, com o objetivo, então, de expandir o terminal, né? E visualmente, vocês podem observar aí, está numa cor mais escura, azul, é a área de expansão, e a cor em amarelo é a área atual do terminal. Então, fisicamente, a área fica anexa, né, à área já existente. Então, tem algumas informações relevantes, importantes. Primeiro, a localização do terminal da Tecmar Norte. Ela é muito boa, ela está no coração do polo industrial, ao lado de grandes indústrias como a Honda, LG Electronics, Eugene, e diversos outros clientes que já são clientes do grupo e, e são clientes também lá da base da Tecmar Norte, né? Nós tivemos essa oportunidade de adquirir essa área que fica anexa. Que isso é importante? É importante porque a gente consegue expandir com uma integração da área atual com custos de forma marginal, ou seja, a gente tem uma sinergia muito grande operacional dessa área adquirida, ou seja, vai formar um único terminal, né? É só expandir. Vamos também conseguir expandir muito a oferta dos nossos serviços de forma consistente, né? Lembrando que é um mercado de Manaus, é um mercado que vem crescendo, mercado que tem carência de soluções logísticas, é onde a Login nos últimos anos tem investido forte também na oferta de serviço de cabotagem, e eu não diria nem só de cabotagem, né? Mas na oferta de soluções integradas, né? Nesse caso, a gente oferta desde capacidade para importação dos containers, a armazenagem, né, o transporte rodoviário lá em Manaus, integrando com a cabotagem, integrando com a importação. Então, é uma verdadeira, realmente, solução integrada logística. E nós já iniciamos aí a operação nesse terminal no final de dezembro de 25. É claro que ainda não foi possível observar nenhum impacto efetivamente no resultado do quarto trimestre, porque foi bem no finalzinho do ano, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos. Agora eu passo a palavra novamente ao Newton, que dará continuidade à apresentação. Obrigado, Alvarenga. Passando agora sobre o endividamento da companhia, como podemos ver pela tabela à direita, a dívida líquida encerrou o ano de 2025 em 1,2 bilhão, com uma alavancagem de 1,5 vezes EBITDA, considerando o EBITDA dos últimos 12 meses. Uma redução com relação ao trimestre anterior, quando registramos 1,8 de alavancagem, né? Sendo isso reflexo de um caixa ligeiramente maior, um fluxo de amortização correndo normalmente, sem novos endividamentos, e um EBITDA acumulado também maior. A nossa estrutura de endividamento segue bastante saudável, estamos bem posicionados em relação aos nossos covenants também. Nos gráficos de pizza, temos algumas informações complementares relacionadas ao perfil da nossa dívida, e a gente pode ver que 89% do nosso endividamento está no longo prazo, ou seja, prazos superiores a 12 meses, e à direita podemos ver a distribuição da dívida, demonstrando uma diluição do nosso endividamento entre diferentes indexadores, o que a gente considera bem saudável. Por fim, o gráfico em barras mostra o nosso cronograma de amortizações, com os eventos mais significativos se iniciando apenas em 2019, em 2029. Indo para o slide seguinte, falamos agora de algumas entregas da nossa agenda ESG. Ao longo do período, avançamos nas três frentes: ambiental, social e de governança. Na dimensão ambiental, seguimos evoluindo nossa agenda climática, com destaque para a pontuação B no CDP, refletindo o avanço das nossas práticas de gestão e transparência climática. No pilar social, tivemos reconhecimentos relevantes. Recebemos o selo Prata no Pacto pela Sustentabilidade no Ministério dos Portos e Aeroportos
e conquistamos o segundo lugar na categoria ESG no Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Espírito Santo, além do selo Destaque, concedido às iniciativas com excelência técnica. Esses reconhecimentos eles reforçam a consistência das nossas iniciativas voltadas às pessoas e à sociedade. Também avançamos no fortalecimento da nossa cadeia de fornecedores, com a implementação de um sistema de avaliação de maturidade que considera aspectos como compliance, integridade, direitos humanos e certificações. Em governança, destacamos a conquista do selo OEA de conformidade, certificação da Receita Federal, que reconhece altos padrões de segurança e conformidade aduaneira na cadeia logística. Além disso, a Tecmar foi reconhecida pelo programa Na Mão Certa, reforçando nosso compromisso no enfrentamento à exploração sexual de criança e adolescente nas rodovias brasileiras. Essas iniciativas, elas reforçam nosso compromisso com uma agenda ESG consistente, cada vez mais integrada à estratégia do grupo. Agora eu retorno a palavra ao Pascoal Gomes. Obrigado, Newton, Gustavo e Alvarenga. Passamos agora para a parte de perguntas e respostas. Ficamos à disposição aqui. Obrigado. Obrigada. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer uma pergunta, vocês podem utilizar o recurso de Raise Hand, que é levantar a mão, que ele está localizado na parte inferior da tela para que o seu microfone seja habilitado. E também para quem quiser enviar perguntas por escrito, vocês poderão fazer isso através do botãozinho inferior também na tela do seu Zoom, de Q&A, Q e A. As perguntas recebidas por escrito também são respondidas ao vivo. Temos aqui uma pergunta da Alana. Bom dia, excelente resultado. Pode aprofundar o tema não recorrente da desoneração de PIS e COFINS para Manaus? Obrigado, Alana, pela pergunta. Eu vou passar aqui para o Newton Pimentel respondê-la. Bom, obrigado pela pergunta. Esse tema foi um processo, né, que a gente conduziu aqui com o nosso time jurídico ao longo de um bom tempo. Ele questionava a incidência de PIS e COFINS, né, no transporte para a Zona Franca de Manaus, para a Zona Franca de Manaus. E a gente está falando aí de um período de 2018 até 2024. E ele provoca, então, esse efeito, né, desse tributo a ser recuperado de 122,9 milhões de reais, que é o que, como vocês observaram, impactou o resultado. E esse mesmo valor, a nossa expectativa, né, de acordo com as projeções da companhia, é que eles virem caixa, né, de maneira indireta, à medida que a gente vai poder compensar esse mesmo valor em outros tributos federais a serem pagos, e a nossa expectativa é que isso ocorra nos próximos 2 anos, né, isso retorne em abatimentos de outros tributos nos próximos 2 anos. Obrigada, Newton. Temos mais uma pergunta aqui no Q&A do Marcelo Ramos. Gostaria de saber se a Login pretende participar da licitação do Tecon 10 em Santos e saber como a Tecmar está vendo o ano de 2026 e se ela pretende entrar no segmento de granel. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Bom, respondendo a primeira parte da pergunta, não, a Login não vai participar do projeto de Tecon Santos, né? Não está aqui dentro dos nossos planos, enfim. Tem muita notícia sobre isso no mercado, né? De quem está interessado e como é que estão se movimentando aí os players para poder participar da licitação, do certame. Sobre a segunda parte da pergunta, sobre a Tecmar em 2026, eu vou passar a bola aqui para o Maurício Alvarenga. Excelente, Pascoal. Bom, falando um pouquinho em Tecmar, então, 26, acho que também tem duas partes da pergunta, né? Uma, se a gente está no foco em entrar no negócio de granel, não é o nosso objetivo, né? Claro que se surgir algum projeto específico, a gente pode avaliar, mas não é especificamente o nosso objetivo. Tecmar, ela, como a gente vem contando nessa história e falando nas últimas reuniões, a gente passa por um processo de transformação bastante grande,
né, principalmente transformando a Tecmar num operador logístico mais completo, multimodal. Então, hoje a Tecmar ela já tem grandes operações que estão voltadas a transporte de container, dando suporte para o grupo, de armazenagem de container, nossa grande base em Manaus, que a gente acabou de comentar. E o grande desafio que a gente também vem transformando é principalmente a carga de fracionado, que a gente chama de LTL. Também mostrei, né? Estamos mostrando aí uma linha dentro do fracionado que vem se desenvolvendo bem, que é a linha de rodocabotagem, algo que nos interessa muito, interessa para o mercado, é um produto que também tem se expandido bastante, a gente está bastante animado nessa linha de produto. E vamos chamar assim, o fracionado no rodoviário de maneira geral, é o que a gente está mais sofrendo, principalmente com pressões de custo, mas a gente acredita também que a gente já tem feito bastante ações desde o ano passado e que esse ano vai ser um ano mais positivo em relação a essa linha de negócio. A gente acredita bastante. O nosso nível de serviço melhorou bastante também junto aos clientes nos últimos anos. Então a gente está tendo um bom feedback dos clientes. Então eu acho que é bastante positivo essa linha que nós estamos seguindo aí. Acho que o cenário é bastante nessa linha. Digo de novo, Obrigada, Sandra. Maurício. Temos mais uma pergunta aqui do Lucas Guimarães. Poderiam falar um pouco mais sobre os impactos da guerra no Irã nos negócios da Login? Obrigado, Lucas, pela pergunta. Bom, eu vou passar os líderes aqui das torres de negócio, né? Felipe Gurgel, Gustavo Paixão e Maurício Alvarenga, para responderem um pouco o impacto em cada um aqui das nossas verticais de negócio. Então, acho que vamos começar pelo Gurgel. Vamos lá, Gurgel. Obrigado, Lucas. Primeiro, peço desculpas aí pela falha técnica aqui na conexão durante a minha fala, mas já entendi que o Pascoal deu continuidade e tudo correu bem. Respondendo a pergunta sobre a guerra, é, o, assim, a gente ainda não tem muitos detalhes de como isso vai se comportar na indústria, né, do ponto de vista de fluxo de carga no Brasil, etc., e se isso vai afetar. O fato é que a gente está, do ponto de vista de infraestrutura, né, de navegação, a gente está preparado para suportar o que vier pela frente, mas acho consequente aumento do preço do combustível, né? Isso já ocorreu em outras fases, né, em outros períodos aí da navegação, e o que a gente tem hoje dentro do artifício, né, da gente mitigar esse impacto, é o lançamento de uma taxa emergencial, né, de bunker, onde a gente repassa um pouco desse aumento, né, que a gente tem imediato aí no abastecimento dos nossos navios. Para você ter uma ideia, hoje já a gente está falando mais de 100% de uma semana para cá do aumento do custo de tonelada de bunker em Santos. Então, isso é muito representativo dentro do nosso negócio e por isso a gente já lançou, já essa semana, essa taxa emergencial para mitigar esse impacto da alta do bunker. Na parte intermodal, a gente também espera, acho que a Alvarenga vai explorar um pouco mais isso, mas assim, a gente dentro da cabotagem também tem o efeito do diesel, né? Nas pontas rodoviárias, e isso está, de certa forma, controlado também através dessa taxa. É isso, acho que eu passo agora para o Gustavo ou Alvarenga, quem. Posso ser, Gurgel. Bom, Lucas, obrigado aí pela pergunta. Nós já nos debruçamos, né, sobre possíveis impactos quando a gente olha para o negócio específico da torre de terminais. Só trazendo uma ordem de grandeza, né, quando a gente apresentou o resultado consolidado do ano de 2025, a gente mostra ali uma movimentação de um pouco mais de 218 mil containers no TVV, sendo que desses apenas pouco mais de 1.000 containers são de para a região que hoje está afetada para a guerra. Então, desse ponto de vista, a gente não imagina grandes impactos, né, na questão do fluxo de cargas. Uma outra questão, né, que trata das rotas, né, nós temos uma rota perene da China direto aqui para o TVV, direto para o Espírito Santo, que eles seguem pelo sul da África, também não impactando na questão de transit time, nesse fluxo de cargas. Do ponto de vista do parque dos equipamentos, né, que nós temos aqui no TVV, eles não representam um consumo de diesel elevado, né? A gente tem caminhões, a gente tem alguns equipamentos
que utilizam, mas também tem outros equipamentos que têm grande consumo, mas são híbridos, né? Então a gente pode colocar eles nesse momento de crise, atendendo a demanda pela questão elétrica. Então, assim, em suma, para a diretoria de terminais, no momento, óbvio que isso pode mudar, né? A gente está falando aí de um evento geopolítico, a gente ainda não sabe todas as consequências, mas nesse curto espaço, nessa avaliação que a gente fez, a gente não tem grandes impactos. Passando agora para o Alvarenga. Obrigado, Gustavo. Então, trazendo um pouquinho a visão aí do mercado rodoviário, né? Que eu posso dizer assim, o mercado está maluco, né? Todas as transportadoras estão sentindo efetivamente um aumento do diesel na bomba, né? Apesar da Petrobras ainda até agora, né, não ter anunciado efetivamente nenhuma mudança no preço do diesel, em especial internamente. Efetivamente, a gente sabe que uma parte do diesel brasileiro, né, consumido no Brasil, ele é importado, então essa parte que é importada está sofrendo variação e essas distribuidoras estão repassando, e esse efeito a gente está vendo nas bombas de combustível, nos postos né, ao longo do Brasil todo, né? Então, o mercado está um pouco maluco nisso, sentido que as transportadoras elas não têm, né? A grande maioria das transportadoras brasileiras não tem capacidade de absorver esse custo. Então, certamente, as transportadoras elas vão repassar no preço, essa é uma verdade, não tem como ser diferente, né? E aqui que eu acho que a gente, como grupo, a gente tem um diferencial, né? Por quê? Porque nós temos a navegação como uma alternativa, e por mais que a navegação ela também é afetada no combustível, como bem comentado pelo Gurgel, quando a gente coloca isso numa perspectiva de economia de escala, a navegação ela é bem mais competitiva ainda no frete do que o rodoviário. Então, o que eu também acredito, e a gente, como Tecmar, por exemplo, a gente tem ofertado no mercado essa solução para os clientes, que é o quê? Olha, para tentar minimizar o impacto do aumento do combustível, eu tenho a solução de rodocabotagem, né? Isso para carga fracionada. E uma solução que, apesar dela estar também sendo encarecida um pouquinho pela questão do combustível, mas proporcionalmente ela já é mais competitiva do que o atual frete, né, rodoviário. E isso vale para a lotação também, né? Então, eu acredito que no curto espaço de tempo a gente vai ter até uma procura maior para o mercado de navegação dado esse efeito, né? Agora, como o Gustavo falou, bastante incerto ainda, né? As coisas estão acontecendo nas últimas 2 semanas, então a gente precisa estar acompanhando muito de perto e tomando as ações. É isso que a gente vai estar fazendo. Obrigada, Maurício. Bom, temos mais duas perguntas aqui que já foram respondidas. Uma anônima perguntando sobre o impacto da guerra, é, falando de impacto no bunker, e uma outra do Branco também falando de questão de impacto do aumento do bunker em função de tensão no Oriente Médio. Já respondemos. Então, não tendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos e passar a palavra de volta para o Pascoal Gomes para que ele faça suas considerações finais. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos que assistiram aqui a teleconferência. Nós encerramos esse quarto trimestre de 2025 e o ano, né, com resultados que refletem uma execução bastante disciplinada, mesmo num ambiente competitivo, né, como a gente destacou muitas vezes aqui no call. A gente aumentou volumes, tem uma evolução boa, né, das nossas soluções integradas, foco bastante consistente em nível de serviço e eficiência operacional. Nós seguimos atentos aqui às pressões de custo, né? Tiveram algumas perguntas aqui sobre isso, e ao comportamento do mercado, priorizando ajustes comerciais, né? Controle de despesas e a preservação das nossas margens, né? Ao mesmo tempo em que a gente prepara a companhia para uma dinâmica operacional mais equilibrada ao longo do ano. A nossa equipe segue motivada, segue promovendo um crescimento vertiginoso, né, das nossas operações, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês aqui na nossa teleconferência. Obrigado e bom dia a todos. Bom Obrigada. dia a A todos. Logo, bom teleconferência sobre os dia. resultados do quarto trimestre de 2025 da Login Logística Intermodal está encerrada. Por favor, desconectem-se e tenham um excelente dia.